Olá pessoal, boa noite. Tô gravando aqui pelo IGTV, por uma live no Instagram, porque aí eu consigo salvar no IGTV e depois baixar esse vídeo para colocar também no YouTube. Tá dando para me ouvir? Tá beleza? Tá tranquilo? Então vamos lá. Eu vim aqui porque eu postei mais cedo no meu Instagram com relação a esse estudo que saiu no início da semana com relação à dexametasona e Covid-19. Como a gente já está vendo muitas coisas um pouco absurdas acontecendo, eu decidi fazer esse vídeo para que essa informação chegue ao maior número possível de pessoas. Então, eu estou aqui no meu computador, tá? Só para mostrar isso, eu estou aqui no site da Universidade de Oxford com esse estudo, né, essa publicação, na verdade é uma reportagem que eles colocaram com relação a esses dados desse estudo que está sendo desenvolvido e que os resultados com a dexametasona já foram liberados. Tem outras medicações sendo estudadas ainda, mas a dexametasona eles já liberaram o resultado. Então, com a dexametasona, como que foi feito esse estudo? Eles pegaram cerca de 6.000 pacientes, 2.104 pacientes foram colocados no grupo, é feito um cegamento no estudo, né? A gente chama um estudo duplo cego, é um nível de evidência muito bom que a gente tem quando a gente fala de pesquisa. Então, 2.104 pacientes foram colocados no grupo dexametasona e 4.321 pacientes foram colocados no outro grupo onde não recebia nenhum tratamento específico. Até então, a gente não conhecia nenhum tipo de tratamento específico que auxiliasse no coronavírus. O que eles viram é que a dexametasona usada nesses tratamentos reduziu 1/3 da mortalidade nos pacientes com uso de ventilação mecânica, que é aquele aparelho que o paciente fica respirando quando tem um acometimento muito grave do pulmão, nesse caso pelo Covid-19. A redução de mortalidade foi de 35%, com um nível de estatística muito significativo, tá? Nos pacientes que receberam apenas oxigênio, tipo máscara de oxigênio ou catéter, a dexametasona reduziu em 1/5 a mortalidade, tá? Em 20%. Nos outros pacientes, não teve diferença. Então, se o paciente não tem sintoma, se o paciente tem sintoma leve, ficou tratando em casa, que não precisou de uso de oxigênio, não teve nenhum benefício. É isso que o estudo trouxe pra gente, certo? Isso é uma notícia muito boa, porque desde o início dessa pandemia a gente tem esperado por alguma notícia boa com relação ao tratamento da doença. E essa é uma notícia excelente, tá? Excelente. E com certeza agora no mundo todo, baseado nesse estudo, vai ser utilizada essa medicação como tratamento de pacientes dependentes de oxigênio com coronavírus. Dito isso, agora eu quero falar com relação à dexametasona. A dexametasona é um tipo de corticosteroide, tá? A gente dá esse nome para todos os esteroides, são substâncias derivadas no nosso corpo a partir do colesterol, né? Que forma vários tipos de hormônio no corpo, um deles é o corticoide, o cortisol, né? Que a gente produz naturalmente, é um hormônio extremamente fundamental para a nossa vida, certo? A gente tem isso na forma sintética, que a gente chama de corticoide, popularmente conhecido. Tem vários tipos de corticoide. Nesse estudo foi usado o corticoide que chama dexametasona. O que é importante a gente alertar? Não foi estudado para prevenção, tá? Não tem dado nenhum de que tem que usar dexametasona para prevenção, assim como não tem dado com evidência boa para uso de ivermectina para prevenção, não tem dado de uso de hidroxicloroquina para prevenção, nem o Anita, que é a nitazoxamida para prevenção, não tem nada que comprove que essas medicações evitam você de pegar coronavírus. A única coisa que a gente tem de concreto até agora é que a dexametasona reduziu a mortalidade nos pacientes com doença pelo Covid moderada a grave. Então, não é para sair fazendo uso indiscriminado de dexametasona. Por que isso?
porque é uma medicação que causa muitos efeitos colaterais. O glicocorticoide, quando utilizado, pode ter alguns efeitos colaterais, como, para vocês terem uma ideia, retenção de líquido, aumento dos níveis de pressão arterial, aumento de peso, aumento dos níveis de glicose. Muitos pacientes desenvolvem diabetes quando usam esse tipo de medicação. Tem risco de úlceras e lesões gástricas, osteoporose, alteração de cicatrização de feridas e imunossupressão, que é quando diminui os níveis de imunidade, tá? Então, eles são usados em alguns casos muito específicos. Não é para ficar usando a dexametasona para evitar a infecção e nem para você, não precisa ficar usando, não tem benefício nenhum você usar se você tiver um quadro leve de Covid, que você está acompanhando em casa, com poucos sintomas e sem depender de oxigênio. Então, é uma medicação para uso hospitalar. Quando a gente usa essa medicação e todos esses efeitos colaterais que a gente falou aqui, a gente caracteriza isso como síndrome de Cushing, e isso é uma coisa extremamente grave, tá? Quando a gente para de usar esse tipo de medicamento, dependendo do tempo, da dose, a gente precisa desmamar a medicação. A gente não pode tirar de um dia para o outro, porque isso pode gerar um quadro que a gente chama de insuficiência adrenal, que também é grave, assim como o excesso. A falta do corticoide também vai ser, de modo abrupto. Então, eu queria esclarecer isso melhor. Já teve pessoas aqui, seguidores aqui do Instagram, que mandaram que tem filho pequeno, que falaram para diluir o comprimido na água e dar para uma criança de 2 anos de idade, gente. Sabe? O que está acontecendo com o mundo? Eu estou me perguntando. Até porque existe xarope de dexametasona, né? Não precisa nem diluir na água. Mas, assim, não tem essa indicação. Então, muita calma. A gente precisa ter responsabilidade com os dados, com a vida das pessoas e com tudo que está acontecendo, tá? Eu vou deixar isso salvo no IGTV. Algumas pessoas me pediram. Eu vou baixar e deixar no meu YouTube também, porque acho que fica mais fácil de compartilhar se alguém precisar ou quiser disseminar um pouco dessa informação, tá bom? Beijos e boa noite.